Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Small Caps, ligada ao setor de exploração de petróleo. Me diz, já tem alguma na sua carteira? Se não tem, vou te dar um parâmetro aqui de um projeto aí que eles estão fazendo, alguns indicadores, qual a intenção? Fica aí conosco, vem! Falei para você sobre uma Small Caps. Como é que eu filtrei ela? Estou olhando qual o setor de petróleo, gás. O que eu fiz? Olha na tela aí. Entrei na B3, entrei lá, peguei todas as empresas ligadas ao setor econômico desse segmento, de exploração, refino e distribuição. Listei as empresas. Depois que listei essas empresas, peguei o quê? Vários indicadores que eu vou estar mostrando aqui para vocês e filtrei pela liquidez diária média que eles têm, o P vezes o PV, que é o preço sobre o valor patrimonial, e em seguida fiz um outro filtro ainda de dividend yield, que são os dividendos pagos num período, dividido pela ação. Desses 10 indicadores que estão mostrando aqui na tela, é que eu listei qual que eu vou estar falando para vocês. Lembre-se que isso não é uma recomendação, eu fiz só uma estrutura de uma maneira de como eu estou filtrando para estar encontrando algumas empresas, como investir, o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo, e isso acaba ajudando bastante. Então foram, na verdade, 22 indicadores que eu vou disponibilizar aqui, depois você dá um break aí na tela, dá um print se quiser visualizar, mas os 10 primeiros é onde eu filtrei. Se você olhar lá, praticamente foram aqueles 3 filtros que eu ordenei, acabei checando pelos meus critérios, dividend yield positivo, o P dividido pelo VP menor que 2, se uma ação está cara ou barata. Lembre-se que não é só esse indicador que vê se é uma empresa está cara ou barata, mas é um pumba, é um primeiro que você consegue visualizar, Nos últimos 5 anos, para ver o quanto ele teve de lucro, consistente ou não, então ele tem que estar positivo lá embaixo, se vocês olharem. Margem bruta, margem líquida, então a margem bruta eu estou colocando maior de 20, margem líquida maior que 10, o ROI e o ROIC sempre positivos, e a liquidez corrente para ajudar o quanto que o cara tem de caixa, que ele tem que ter um caixa robusto para poder tocar isso. Então, filtrando essa situação, quem eu cheguei? Cheguei na Enauta. Se nós olharmos esses indicadores, dividend yield de 9,4, o preço sobre o VP dele é 1,1, tá muito próximo. A data que eu estou gravando esse vídeo, ela está aproximadamente cotada, ela fechou em cotação aí de 12,16. Tem uma liquidez diária de 21,778,368, então é uma liquidez muito boa. Margem bruta está com 33,4, a margem líquida 29,77. O ROI, que é o retorno da operação, o quanto ele acaba gerando lá de caixa, 11,79, razoável. O ROIC é a inclusão dos investimentos, dos empréstimos que ele pegou, então 9,01 também. E tem uma liquidez corrente de 3,72, maior que 2 no meu critério aqui, tendo caixa. Vou deixar isso aqui explodido na tela, que são os outros 12 indicadores daquela lista inicial que eu coloquei aqui, que é onde vocês conseguem já visualizar eles bonitinho. Printa a tela aí. A Small Caps é Enauta Participações. Ela foi criada em 1998. Abriu o IPO de 2011, conseguiu captar 1,5 bi. Ela é negociada na bolsa com ENAT3, é o ticker dela. Qual é o ramo dela? É a produção, comercialização, exploração de gás natural e petróleo aqui no Brasil. Qual é a parte principal que precisa saber dele? Qual é o modelo do negócio dele? Então o modelo do negócio dele está baseado principalmente em licitações de novos blocos de exploração. É isso que ele foca lá. Gosto muito de olhar, quem me acompanha aqui vê parte societária, como é que está esse negócio sempre. Então se nós olharmos, 63% é do Queiroz Galvão, 7% Quantum FIA e ele tem 30% de free float. Free float são aquelas ações destinadas
a livre negociação no mercado. Então essa é a última data que pelo menos foi disponibilizada, em 30/11 lá do ano passado, mas pelo menos a composição societária nós já temos uma ideia aqui de como ela está. Ela está atuando em diversos blocos ao longo do litoral nacional. Se você olhar, eles têm 7 bacias e 2 campos agora. 7 bacias desde lá do Espírito Santo, vai Ceará, Pará, Maranhão, Foz do Amazonas, Sergipe, Alagoas, Santos, e 2 bacias, 2 campos, desculpa, que eles começaram a fazer essa exploração toda, que é o campo de Atlanta e o campo de Manati. Por que eu falei tão devagar assim? Porque 45% da participação deste campo é um dos maiores produtores de gás. Então, isso já era uma receita para eles interessante. 30% da participação de 6 blocos localizados em água ultra profundas na bacia de Sergipe e Alagoas. E mais para frente eu vou falar para vocês o diferencial que eles têm também. A ação, o último fechamento dela ficou em 12/16, nesse último ano, no período de 1 ano, eles ainda estão devendo, está com uma desvalorização de 34,23, olhamos aí que tem uma oportunidade aí de entrada, lembre-se lá que ele estava com 1,1 do P dividido pelo PV, então tem uma oportunidade só seco olhando para isso. Os proventos, desde 2014, eles começaram a fazer essa distribuição, intensificaram um volume maior a partir de 2018, né? Então, se você olhar 18, 19 e 20, ele já vem bem diferenciado com os outros anos que eles tiveram. E uma empresa desse jeito, o que tem que me chamar a atenção, porque eu vou comentar agora, é que eles têm que ter caixa. Então, se nós olharmos agora a dívida total deles, do último divulgação que eles fizeram, eles estão com 224,4, comparando com o terceiro TRI de 19, teve uma queda de 14,7. Então, melhorou a dívida deles. Então, caiu 14%. Saldo em caixa subiu, aumentou 14,8 comparando esses 2 períodos. Fecharam lá o terceiro TRI, 1,742,3. Como a dívida total negativa, porque eles têm mais dinheiro pagando todas as suas despesas, sobra dinheiro ainda no caixa de 1.517,79, que isso representa mais ou menos 1,7 vezes da dívida líquida versus o EBITDA. Então, você vê que é uma empresa que tem caixa. Neste ramo, o que acontece? O que nós temos que entender um pouquinho? No Brasil, a recuperação média do petróleo é em torno de 21% que é encontrado em petróleos debaixo da terra. No final da vida de um campo, enquanto a média mundial é de 35%, qual que é o ponto positivo desta empresa? O que a história está mostrando? É que quando tem uma venda de um campo disso, os países vendem esses campos, né? As outras empresas vendem esses campos para empresas menores. Então tem empresas grandes, acabam vendendo aí para essas menores. O fator de recuperação para essas empresas menores, eles superam 40%. Então a média mundial está sendo de 35%, eles superam em 40% essa eficiência. Então, um campo de petróleo, um campo de gás que tem, em média de 35, quando cai numa empresa pequena, a gestão é muito melhor. Então, eles têm uma parte positiva disso. Quais são, então, os pontos positivos aí? Nós temos que ver, assim, que eles estão revendo todo o seu portfólio. Então, isso é e eu acho que isso é uma obrigação que ele tem que ter. 2, eles estão focando muito, mas muito, por onde eu li, conversei, eles estão focando muito em aquisições e projeto em produção. E o importante é sem limitação de ambientes. Então, tanto faz um ativo estar na terra, na água rasa ou na água profunda, e eles estão olhando isso. Eles não estão preocupados com a localização da geográfica do ativo. Por quê? Eles querem sim, quer gerar valor. Então localização, meta de produção, não, eles querem gerar valor no negócio. Então com o caixa estão procurando isso
como eles estão com caixa gorda, eles estão procurando esse tipo de projeto. Quais são os riscos que eu acho aqui? O mundo em si, ele está mudando. Então, está tendo uma presença muito grande em energias renováveis. Muitos estão falando aí de, já, você vê, o carbono. Então, cada dia mais, as empresas, o mundo está se preocupando com toda essa parte de poluição. Então, esse é um risco, porque ele mexe com petróleo, essa parte pode trazer um transtorno para eles. Eles têm que estar fortalecendo, estão revendo isso nesse período, o fortalecimento da governança. Estão avaliando qual seria o esforço para estar tendo uma direção de investimento em fontes renováveis. Lembra que o primeiro risco eu falei para você de energias renováveis. Então eles estão vendo ainda qual seria esse esforço para estar trabalhando com o esforço de investimento, para estar trabalhando com essas fontes renováveis. Para poder neutralizar, você vê que o mundo está trabalhando, para poder neutralizar até 2050, né, as grandes empresas estão caminhando para energias renováveis. Então, eles não vão ter por onde fugir. Esse esforço de investimento que eles vão ter que estar fazendo, eles vão ter que aos poucos estar mudando. Não adianta pegar o resto de uma empresa grande, de um campo, mesmo ele sendo mais eficiente, mais eficaz, trazendo uma melhoria de dinheiro, que nesse médio e curto prazo ele vai estar trazendo, mas você vê que já tem projeções para 2025 e cada dia mais a turma está falando em carros elétricos e movimentações desta maneira, isso vai ter que estar mudando um pouquinho. Qual que é a Enauta do futuro que eles estão visualizando? O que eles estão já mudando, procurando mudar? Eles estão vendo uma política de sustentabilidade, que é o que eu acabei de falar, ele vai acabar mudando para isso, eles têm que alterar para isso. A diversidade, que eles vão ter que visualizar, qual é o ambiente onde eles estão, como estão fazendo, quais são as oportunidades que terão relacionadas a esse novo rumo futuro, vamos dizer, né, nessa visão de sustentabilidade, né? E como sim atrair novos talentos, porque eles não operam em todas as bacias, eles têm parceiros, então eles têm que estar trabalhando com esse sistema de troca também. Por quê? Vai existir uma transição de uma matriz energética. Então nós vamos sair de carbono e ir para algo mais sustentável. Então isso é uma dor para as empresas que são menores, apesar que é a maior empresa aqui do Brasil, depois da Petrobras em exploração de águas profundas, então eles são especialistas nisso. Isso acabou ajudando bastante para eles. Então ele tem que ficar muito preocupado com essa transformação que tem. E o que eu sempre falo para vocês aqui, para você poder ganhar dinheiro na bolsa, você tem que estar o quê? Comprando a empresa. Mas olhando o quê? Quais os projetos, comprar o projeto que ele tem, o que ele está fazendo, né? Os empregados quantos empregados, se estão bem, se não estão bem, se tem muita reclamação, se está gerando outros resultados além daquele core que ele tem. Então você tem que estar comprando não somente a empresa, tem que estar comprando todos os projetos que ele tem abaixo e a sua diversidade que ele tem para poder visualizar uma possível rentabilidade um pouco maior, para poder agregar o core dele. Então, cada dia mais não tem como. Você tem que ir buscar, virou sócio, é o que eu falo, não dá para abandonar. Você tem que olhar e acompanhar. Tem que estar acompanhando a empresa. Então, esse aqui é um parâmetro, eu não falei muito de indicadores, porque eles vão estar divulgando agora. Aí eu me comprometo com vocês aí para estar trazendo aí números, pelo menos indicadores bem mais atualizados deles, mas aqui é mais o escopo, né, o projeto, né, o schedule que eles têm para estar visualizando quantas bacias, o que tem, como não tem, o que eles estão pensando. Então um forte aqui, tem caixa, eles estão correndo atrás de aquisição, isso é que eles estão olhando, então tem que ficar de olho aqui e tem um desconto aí. Não é uma recomendação, mas é uma estrutura aqui para você estar visualizando aí se você entra ou não nessa empresa. Mas você quer investimento aí, forte abraço, tchau!